Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos avançando no segundo trimestre da nossa revista Betel Dominical, trabalhando o grande tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Hoje faremos uma análise cuidadosa da leitura complementar desta quarta-feira, 29 de abril de 2026. Esse texto nos prepara para a lição 5, que nos ensina a sermos fortalecidos pela fé para combater o medo com coragem. Nossa base bíblica de hoje está lá em Jó, capítulo 3, versículo 25. O combate espiritual que nós enfrentamos todos os dias é muito real. O medo tenta nos envolver como uma sombra constante, mas a nossa fé é e sempre será a nossa arma definitiva. Para o nosso estudo de hoje, estruturamos a nossa exposição em 6 pontos essenciais: a arma do medo, intimidação e o tempo, a coragem de Davi, Neemias e as distrações modernas, preparo e vigilância espiritual e, concluindo, o triunfo da igreja. Vamos direto ao nosso primeiro ponto: a arma do medo no contexto da guerra espiritual. O texto sagrado em Jó 3:25 nos traz uma declaração fortíssima, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Pensem comigo sobre isso. Esse versículo nos revela uma verdade espiritual muito séria. O medo age como um verdadeiro ímã para a derrota. Ele é uma arma satânica friamente calculada para paralisar o crente. Quando nós deixamos o medo dominar a nossa mente, ele rapidamente drena nossa confiança na soberania de Deus e acaba criando exatamente o cenário que o inimigo precisa para agir. A guerra espiritual, antes de chegar ao mundo físico, é vencida ou perdida no campo da nossa fé. A estratégia do nosso adversário é bem consistente em toda a Escritura, e ela segue basicamente 3 passos. Primeiro, ele tenta ampliar a nossa percepção de perigo. Segundo, ele tenta diminuir a nossa fé. E terceiro, interromper a nossa missão. Nós vemos isso claramente no relatório daqueles espias que espalhou o pânico e atrasou a entrada de Israel em Canaã. Vemos isso também quando a ameaça de Jezabel fez um profeta da estatura de Elias fugir para o deserto. O objetivo final do inimigo nunca é apenas nos assustar. O que ele quer de fato é fazer a obra de Deus parar completamente. Avançando para o nosso segundo ponto, vamos analisar a intimidação e o tempo e como isso forma um cerco psicológico. 185 mil. Para colocar isso em perspectiva, essa era a força imensa do exército de Senaqueribe, rei da Síria, marchando nos dias do rei Ezequias. Mas há um detalhe teológico crucial aqui. Em vez de atacar Jerusalém de imediato com toda essa força, Senaqueribe usou uma tática diferente. Ele enviou mensageiros. Ele enviou cartas e insultos constantes para desestabilizar os judeus emocionalmente. Ele queria causar uma rebelião interna, disseminar o pânico, usando a espera e o tempo como uma arma letal de desgaste psicológico. E nós vemos essa mesma tática evidente na história de Israel no Vale de Elá. No primeiro dia, aquele desafio do gigante Golias causou um espanto natural. Mas, avançando para o 20º dia e depois chegando ao 40º dia, foram 40 dias seguidos ouvindo afrontas diárias. O exército de Saul ouviu a voz errada por tempo demais. Isso nos ensina um conceito muito importante. Se não houver uma reação fundamentada na palavra de Deus, o tempo transforma o medo, que era apenas uma emoção passageira, em uma rotina. Ele vira uma narrativa que paralisa completamente o povo de Deus. O que nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto: a coragem de Davi e a visão da fé diante da crise. Aqui nós temos um contraste formidável de perspectivas. O exército de Saul olhava para o vale e via um gigante invencível lutando contra homens comuns. Davi, por outro lado, olhava para a mesma situação e via um incircunciso afrontando os exércitos do Deus vivo. A diferença não estava no tamanho do problema, mas na lente através da qual ele era visto, a lente da fé. Davi buscou na memória as vitórias que Deus já havia concedido a ele no passado e, com isso em mente, ele agiu. Quando a fé governa a maneira como nós interpretamos uma crise, qualquer gigante perde o poder de paralisar a igreja. A batalha sempre pertence ao Senhor. Chegamos ao nosso quarto ponto: Neemias e as distrações modernas, focando na firmeza necessária na obra. Se analisarmos bem, a tática de intimidação usada no passado é idêntica hoje. Sanbalat e Tobias, na época de Neemias, usaram insultos, distorceram fatos e enviaram ameaças constantes para confundir e parar a reconstrução dos muros. Hoje, o cenário exige de nós exatamente a mesma firmeza. Nós, obreiros do Senhor, enfrentamos o combate espiritual por meio de distrações contínuas, pressões e calúnias. O que o adversário quer é que o líder cristão atual desça do muro, pare a sua missão e gaste sua energia debatendo, movido pelo pavor.
É por isso que precisamos manter o nosso foco absoluto no propósito de Deus, sem distrações. E como fazemos isso? Isso nos traz ao quinto ponto: o preparo e a vigilância espiritual por meio da armadura de Deus. A orientação em Efésios capítulo 6, versículo 13, é muito direta e adverte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Notem que o texto diz no dia mau, porque esse dia inevitavelmente chega para todos que servem a Cristo. A intimidação vai tentar encontrar uma brecha na nossa vida. Diante disso, a resposta para o líder cristão não é confiar em sua própria capacidade, mas se revestir completamente todos os dias com a armadura de Deus. A nossa vigilância espiritual é inegociável. A firmeza na missão só acontece quando estamos protegidos pela verdade, pela justiça, pela fé e, claro, pela palavra do Senhor. A Bíblia nos dá passos práticos para responder a tudo isso. Primeiro, buscar a Deus de todo o coração. Precisamos orar com paciência e sinceridade, exatamente como Ezequias fez ao estender as cartas de ameaça diante de Deus no templo. Segundo, vestir a nossa armadura, mantendo um preparo teológico e espiritual constante. E terceiro, agir com os recursos que temos nas mãos hoje. Davi usou uma funda. Neemias trabalhou com uma ferramenta numa mão e a espada na outra. A nossa espera pela vontade de Deus não significa ficar paralisado de braços cruzados. É agir com fé naquilo que Deus já nos confiou. É a nossa ação fiel que destrói o ciclo da intimidação. Vamos agora ao nosso sexto e último ponto: o triunfo da igreja e a coragem apostólica. Lendo Atos capítulo 5, a igreja primitiva nos prova que o medo não dita o fim da história. Os apóstolos estavam curando e pregando, e logo veio a perseguição severa. Foram presos, receberam um livramento miraculoso, mas depois foram pegos novamente, ameaçados e açoitados cruelmente. A reação natural humana seria se esconder aterrorizado. Mas o que eles fizeram? Eles saíram do sinédrio cheios de alegria. Alegria por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E não pararam por aí. Voltaram ao templo e continuaram pregando. O medo foi completamente esmagado pela profunda devoção que eles tinham. Isso levanta uma questão teológica central que nós precisamos refletir. Por que as portas do inferno simplesmente não prevalecerão contra a igreja, como Cristo prometeu lá em Mateus 16:18? Pensem nisso. As portas são estruturas defensivas. A igreja de Cristo não está numa posição de recuo defensivo, ela está em pleno ataque, avançando firme na sua missão. E as trevas não têm poder para suportar o avanço dos fiéis. O segredo dessa vitória inabalável está na própria identidade do povo de Deus. Nós somos a noiva de Cristo, comprada pelo altíssimo preço do sangue derramado na cruz. Essa igreja aguarda o seu esposo em santidade, age como testemunha viva no poder do Espírito Santo e serve com profunda compaixão a um mundo que precisa desesperadamente de salvação. Missão e devoção andam de mãos dadas. Quanto mais amamos a Cristo, mais anunciamos o seu nome. Uma igreja verdadeiramente apaixonada pelo seu Redentor nunca, jamais, será silenciada por ameaças ou paralisada pelo medo. A verdadeira coragem cristã não é a ausência de temor, mas a convicção absoluta de que o nosso Deus é infinitamente maior. A reflexão final que eu deixo para nós hoje é esta: quando a sombra da intimidação tentar avançar sobre a sua vida, onde estará alicerçada a sua fé? Eu convido a todos vocês a continuarem conosco em nosso próximo estudo, onde vamos seguir aprendendo com os maravilhosos ensinos da Palavra de Deus em mais uma lição da nossa EBD. Estudem, orem e mantenham a vigilância espiritual fortalecida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.